Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula de projeto de vida, conforme combinado. Tá? Vou colocar para vocês agora o vídeo sobre as gerações, depois coloco os slides de cada aula, para você que não conseguiu concluir ainda o seu diário de práticas e vivências. É a diferença entre as diversas gerações, entre os baby boomers, a geração X, os millennials e a geração Z? É esse o assunto do vídeo de hoje. Esse vídeo é parte de uma série que eu falo sobre gerações e com um olhar adiante um pouco mais específico na geração Z. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto e sobre um monte de coisa legal relacionada ao universo da arte, da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, eu convido você a assinar este canal, curtir, deixar suas sugestões para próximos vídeos. Tá legal? Bom, os baby boomers são aqueles nascidos entre 1946 e 1965 e eles ganharam esse título, esse nome de baby boomers lá nos Estados Unidos, porque eles são os filhos do pós-guerra, né? Eles são de uma época, né, que tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial e eles seguiram um mantra hippie que dizia: faça amor, não faça guerra. Eles seguiram ao pé da letra e fizeram bebês, fizeram muitos filhos. Então, naquela época, nos Estados Unidos e diversos outros países, a gente teve uma explosão na quantidade de filhos que as famílias tinham quando esses soldados retornaram para casa, né? Essa geração, apesar de ela ter nascido já depois da guerra, ela traz profundamente introjetado um pouco desse trauma que varreu o mundo e os pais deles, né? Porque era um mundo de escassez, era um mundo onde se morria de fome em plena Europa. Então, de certa forma, eles trazem marcado, né, esse trauma, né, das gerações antecedentes, dos pais deles, com a guerra e com toda a escassez que daí, dificuldade que daí advieram, né? E aí eles desenvolveram técnicas avançadas de economia doméstica, como, por exemplo, jogar um pouquinho mais de água dentro do vidro do shampoo, grudar um sabonete no outro que já estava acabando, ou usar o pote de sorvete para estocar feijão, por exemplo. E essa geração, apesar de a gente vê-los como a geração mais antiga, hoje em dia muitos deles são CEOs ou diretores de empresas, são pertencentes a essa geração, né? Apesar de a gente associar isso a pessoas um pouco mais maduras, mais velhas, o fato é que foi uma geração super revolucionária por trás de muitos movimentos rebeldes e de contracultura. O movimento hippie, por exemplo, vem dessa época, um movimento de contestação, o festival de Woodstock, né, também vem dessa geração aí dos baby boomers também. E se a gente associa essa geração como uma época que não tinha tanta tecnologia assim, o fato é que já em 1969 eles foram capazes de levar o homem à Lua. Disse que a capacidade de processamento da Apollo 5, do Saturno 5, né, que é a nave que levou eles para a Lua, era a mesma capacidade de processamento de um smartphone atual. Eles usaram essa capacidade para dar um rolê na Lua, eu uso para pedir pizza. Portanto, vamos respeitá-los. Os baby boomers, eles valorizam muito a fidelidade a uma determinada empresa, né, como a vida era dura, então eles entravam numa empresa, eram fiéis à empresa, vestiam a camisa, e normalmente a empresa que eles iniciavam com muita frequência era a empresa que eles aposentavam também, né? Então eles tinham muita fidelidade a uma mesma empresa. Para eles pegava até mal, né, no currículo você constar muitas carteiras de trabalho, era quase que um indício de que você não foi um bom profissional. Eles valorizavam a estabilidade, porque isso era um contraponto ao mundo instável da guerra. Então, estabilidade foi uma conquista daquelas gerações seguintes, né? E eles tinham um bocado a mentalidade do sobreviver, que é um pouco trauma do pós-guerra também, né? Porque era uma época que a gente morria de fome, muita escassez. O mundo não era abundante, não era todo mundo, nem na classe média que tomava refrigerante
todo dia, por exemplo, né? Então eles trazem essa mentalidade do sobreviver, né? Você vê que muitos têm um relato assim, falam, com muita dificuldade eu consegui criar meus filhos, ou seja, era uma coisa da sobrevivência mesmo, que está um pouco introjetado no código cultural de muitas pessoas dessa geração. Depois dessa geração veio a geração X, que é a qual eu pertenço, né? Eu sou um tiozão X, não um triplo X, mas um mono X mesmo. De um modo geral, considera-se que a geração X é aquela dos nascidos entre 1966 e 1977. A geração X já traz algumas diferenças em relação à geração antecedente, dos baby boomers, não é? E a gente vê muita diferença de nomenclatura, porque muita dessa literatura ela vem às vezes do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, e a gente no Brasil teve uma realidade um bocado distante, né? Eu diria que a geração X, a geração sofreu um bocado, né, em primeiro lugar, porque a gente tinha no Brasil uma coisa doidíssima, malucaça, que se chamava hiperinflação, que talvez você já não se lembre mais ou não tenha passado por isso, mas a hiperinflação era um negócio tão doido, mas tão doido, que um pote de margarina na ultra promoção custava 42.900 cruzeiros ou cruzados ou cruzeiros novos, porque a moeda mudava de nome toda hora, então nem sei o que era isso. E se uma margarina custava 42.900, uma simples lavadora custava 6.900.000, mas que você podia pagar em suaves prestações de quase 3 milhões, quando ela iria custar quase 12 milhões na prestação. Ou seja, era uma época tão dura, essa época da inflação, que até para ser pobre você precisava ser milionário. E eu te pergunto, se uma lavadora podia custar 12 milhões, quanto não custaria um Monza Classic? E não foi só isso, nossa geração foi muito humilhada, inclusive pelos estilistas. Olha o que eles nos obrigavam a vestir. Olha que coisa horrorosa isso. E as ombreiras, então, olha essa ombreira da Xuxa. Se bem, né, que às vezes é melhor usar a ombreira do que outros acessórios, não é mesmo? Ainda tinha esse lance das pochetes. Olha que coisa mais cafona das pochetes. Mas, se a gente foi humilhado com isso tudo, a gente foi exaltado na música. Porque, olha a música, só tinha coisa boa. U2, Legião, Michael Jackson, Queen, sempre música de qualidade. Quase sempre de qualidade, né? A gente ainda não tinha uma baita tecnologia, mas já tinha, por exemplo, o Atari. O Atari, comparado com as tecnologias de hoje, era uma coisa muito tosca, mas fez uma alegria. Fez a alegria de uma geração, inclusive eu também, que adorava o Atari, né? A geração X viveu num mundo com muita instabilidade econômica, né? Mas apesar dessa instabilidade, no Brasil eles chamaram, por exemplo, a década de 80 de a década perdida, né? Tinha esse negócio de ser a década perdida. Depois a gente enfrentou a hiperinflação. Mas já é uma geração que começa a aproveitar os primeiros ventos de prosperidade que estavam começando a surgir, né? E com esses ventos de prosperidade começa a surgir um traço de comportamento um bocado diferente, que é uma certa ambição, um desejo no limite do cafona, às vezes, de ostentar, cultuar marcas. Nos Estados Unidos surge a geração Yuppie, sabe? Um desejo não só de ter dinheiro, mas de ter mais do que o vizinho, de esfregar essas conquistas na cara deles, entendeu? De ostentar mesmo, né? Na minha época tinha na época de escola, né, tinha um menino meio riquinho, assim, né, que a gente tinha birra dele, que ele costumava ir para a escola ostentando essa caneta ostentação, por exemplo. E se essa geração X, ao contrário dos baby boomers, né, que tinha o lance de sobreviver, a geração X já pula um degrau, ela já é interessada em viver. Ela fala assim, beleza, eu posso me matar de trabalhar, entendeu? Eu posso trabalhar enlouquecidamente, mas eu também quero viver. Me mato de trabalhar, mas eu também quero viver, quero curtir um pouco da minha vida.
Tanto que um dos filmes mais clássicos que marcou essa geração é o quê? Curtindo a Vida Adoitada. E depois da geração X vem a geração mais achincalhada, mais temida, mais incompreendida da história dos recursos humanos, que é a geração Y ou os Millennials, né? A geração X deram o nome de X, porque X é a incógnita, ninguém sabia que nome dar para ela, né? Antes era o Baby Boomers, como não se sabia que nome dar para ela, deram X, porque era uma incógnita, né? A geração Y, que vem depois do X, é também chamada de Millennials, porque eles começam a entrar no mercado de trabalho ali a partir da virada do milênio, a partir do ano 2000, né? Essa geração é dos nascidos entre 1978 e 1995. Então, ali pela virada do milênio, eles começaram a chegar no mercado de trabalho. Por isso que a geração Y também é muito chamada de Millennials, né? Eles já nascem num ambiente de muito mais tecnologia, né? Eles já são da época dos telefones celulares. Claro que os celulares, na época deles, era uma tecnologia não tão tecnológica assim, né? E eles têm comportamentos um bocado diferentes em relação ao jeitão como a geração X trabalhava, né? Estudiosos e psicólogos da Universidade de Stanford of Information, eles dizem que isso, né, que essa postura diferente deles, que muita gente critica como alienada, né, muitas vezes pode ser apenas um reflexo dos desenhos que eles assistiram na infância, como, por exemplo, os Teletubbies. É hora de dar tchau. E se eles viveram já nesse mundo com alguma tecnologia, explode a indústria de games a partir da geração deles, né? E com os videogames, eles aprendem que é possível ter noção imediata da sua performance, é possível descobrir na hora como é que você está indo, se está indo bem, se está indo mal. E eles trazem um pouco dessa demanda e dessa ansiedade por resultados rápidos para o mercado de trabalho. Então, uma geração que já se interessa em receber feedback, em saber como é que estão indo, se estão fazendo sucesso ou não, querem saber logo como é que eles vão passar de fase. E isso muitas vezes gerou muitos conflitos, porque com frequência quem liderava eles era alguém da geração X, que odeia dar feedback com frequência, né? Não dá para ter uma regra geral, mas que com muita frequência não gosta de dar feedback anual tá bom, não gosta de discutir a relação. Então, alguns dos conflitos que surgiam entre geração X e Y é isso, uma demanda de receber feedback e de evoluir muito rapidamente. Por outro lado, uma certa resistência a esse feedback de alguns membros da geração X. É uma geração que foi muito acusada de ser egocêntrica, né? A geração do me, a geração do selfie, eu tirando foto de mim mesmo, a geração do blog, eu escrevendo coisas sobre a minha própria vida, não é? Mas é uma geração de muita ambiguidade, né? Porque se por outro lado eles podem ser uma geração um pouco mais egocêntrica, que não quer ter filhos, pensa muito em si próprio, no próprio prazer, um certo hedonismo, é a geração da economia compartilhada, por exemplo. Eles gostam de compartilhar ideia, compartilhar espaços, né? A minha geração, a geração X, era muito obcecada em acumular coisas, carros, casas, objetos eletrodomésticos, né? A geração Y já tem um certo desprendimento, eles já são da economia do compartilhamento, eles podem alugar casas, alugar carros, eles não têm essa mesma pira que a minha geração tinha de acumular coisas, né? É uma geração que já foi acusada de trocar os livros de 140 páginas por tweets de 140 caracteres. É uma crítica que dizem que a partir dessa geração e por causa da internet começa a se ter uma certa superficialidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que admitir que é a geração que devorou toda a coleção Harry Potter, que eram uns tijolaços de 400, 500 páginas. Então, assim, é uma geração com uma certa ambiguidade. É também uma geração com um pouco mais de tolerância à diversidade, já lida muito melhor com a diversidade, e é também a geração que mais tatuou o corpo
na história da humanidade, né? É uma geração que já viveu num mundo um pouco mais próspero, com mais progresso, então eles têm uma certa ansiedade de crescer na carreira, de perceber que estão melhorando. É uma geração que valoriza muito a flexibilidade e liberdade, e daí vem alguns problemas, porque outras gerações veem nele pessoas que não vestem a camisa. Mas não é que eles não vistam a camisa, que muitas vezes eles veem essa camisa como uma camisa de força, que vai engessar. Então, assim, dinheiro é importante? Dinheiro é importante, sim. Entendeu? Mas se eles perceberem que esse dinheiro vai significar uma algema, nem que seja uma algema de ouro, eles recuam, né? A geração, muitas vezes, aceitava fazer qualquer coisa por um salário maior. Essa nova geração já contempla, né, essa mistura do desejo de prosperar, de crescer, mas também com alguma flexibilidade, com algum nível de liberdade para cuidar da própria vida, né? E se a geração Baby Boomer era preocupada em viver, e a geração X já trazia uma ânsia de viver também, não apenas sobreviver, mas viver, a geração dos millennials já quer superviver, querem ter experiências, ou seja, eles já sobem mais um degrau ainda e eles querem experiências mais magníficas de vida ainda. E depois chega então a geração mais nova do mercado de trabalho, que é a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1995 e o ano de 2010. Não é? Existem algumas diferenças de nomenclatura, marca-se 95 como a transição, né, a partir do qual começariam a nascer esses nativos digitais, porque em quase todo o mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, pedaços da Ásia, 95 é quando a internet ganha alguma tração. Mas como no Brasil esse movimento chegou com um certo atraso, muita gente categoriza a geração Z como aquela nascida a partir de 98, ano 2000, mas para efeitos de literatura, como a maioria categoriza como 95, podemos referenciar como 95, e a turma que meio que está chegando agora no mercado de trabalho. Eles já chegaram causando uma confusão danada já na maternidade, né? Porque eles descobriram que ao invés de... Foi a primeira geração que não tinha mais cordão umbilical, porque eles nasciam com um cabo HDMI e 29 zettabytes de memória RAM, uma geração que eles são considerados os nativos digitais. Não é que tecnologia seja importante para eles. Tecnologia é o ar que eles respiram, né? É a típica geração que é tão dependente de tecnologia que se um dia eles tiverem que optar entre ter internet, né, ou ter o que comer, você já sabe o que eles vão escolher. Eles vão preferir ter internet do que ter o que comer, né? Tem até uma pesquisa famosa que foi feita, acho que foi nos Estados Unidos, né, que perguntaram para membros dessa geração o que eles preferiam, né? Se era ter Wi-Fi na empresa, se era melhor ter o Wi-Fi funcionando normalmente, né, perfeitamente, ou ter os banheiros da empresa funcionando perfeitamente. E eles responderam que preferem o Wi-Fi funcionando perfeitamente. É uma geração que já vem assim, tem uma overdose de informação, uma geração que já nasceu com acesso a um volume brutal de informações, né, nas suas variantes mais nerds, né, eles sabem aos 10 anos de idade o que eu não saberei aos 100, né, os mais nerds são capazes de discorrer sobre física quântica, né, a vida em outras galáxias, mesmo que com muita frequência eles não consigam arrumar a própria cama, né? É uma geração que já nasce num mundo com mais prosperidade, porque via de regra o mundo tem se tornado materialmente mais próspero e com alguma frequência onde na mesa do café da manhã tem um pote de Nutella. Mas existe também uma espécie de paradoxo da prosperidade, né? Que é o que eu chamo do paradoxo do excesso, né? Alguns psicólogos têm dito que existe um ponto, né, em que a gente começa a ficar tão afogado nesse excesso de opções, né, nessa abundância quase que infinita, em que esse excesso começa a ficar parecido com escassez. É o paradoxo do excesso, né? E eu observo isso até na vida particular. Meus filhos têm 300 brinquedos e às vezes eles não conseguem brincar com nenhum. Ficam brincando um pouquinho cada um, no fim não brincaram com nada, sabe? Eu tenho 144 canais de TV a cabo que não dão cabo do meu tédio existencial, né?
Você tá com a geladeira cheia de comida, olha a geladeira e fala, não tem nada que eu quero, aí te pede uma pizza gordurenta que vai te matar mais rápido, né? Você tem um armário cheio de vestidos e diz que não tem com que sair à noite, né? Então, assim, eu acho que chega um ponto em que esse excesso de opções, ele sobrecarrega a gente e ele começa a ficar parecido com escassez. Ou então a gente começa a ficar muito viciado em hiperestímulos, né? Como se a vida fosse um filme do Spielberg. Então toda hora a gente precisa de uma explosão, de um efeito cinematográfico sensacional, e a gente não consegue mais com o passar normal da vida, que é a vida como ela sempre foi. Né? Então a gente está sempre precisando de um hiperestímulo, senão parece que a gente entra num estágio de tédio, em que a vida não consegue mais ser sorvida diretamente. Alguns psicólogos falam que essa geração Z, por conta dessa vida muito abundante, né, talvez ela tenha falta da falta, ou seja, a falta que a falta faz. O fato de ela estar sempre preenchida com coisas, com estímulos, né, ela pode deixar essa geração muito propensa a problemas prematuros de ansiedade, não saber lidar com a frustração, né, que é justamente talvez um subproduto não imaginado desse mundo, desse excesso de opções e de prosperidade, de não saber lidar com a frustração, com o tempo da colheita, né, que as coisas às vezes demandam, né? Então é a falta que a falta faz. Um mundo de não há falta de nada, as pessoas vão começar a se sentir vazias, né? Mas, ao mesmo tempo, antes que você comece a torcer o nariz, né, para essas novas gerações, eu preciso te dizer também que a geração Z é, de longe, ou aparenta ser, a partir das pesquisas que a gente tem disponíveis, né, essa geração está em evolução ainda, né, a mais preocupada com assuntos mais nobres, né, com salvar o planeta, salvar o mundo, cuidar do meio ambiente, né, ou seja, é a geração com uma maior preocupação altruísta que transcende a individualidade dela mesma. Isso parece ser provocado de novo por uma pirâmide, não a pirâmide dos egípcios, nem a dos estatísticos, mas a pirâmide sociológica do Maslow, que fala que a gente tem uma pirâmide de hierarquia, né, que a gente começa nas necessidades mais básicas, fisiológicas de segurança, e depois começa a ir para aspirações mais nobres, né, como, por exemplo, estima, autorrealização, porque a gente vive num mundo mais próspero, então as pessoas começam a perceber que elas não vão morrer de fome, que elas têm um mínimo de segurança, né? Então elas começam a aspirar valores mais sofisticados nessa pirâmide social, né? É por isso que essa geração é uma geração com muito mais tolerância à diversidade, que quer compartilhar as coisas, entendeu? É uma geração que não está tão apegada, que não tem esse apego que outras gerações tinham por marcas, por cultuar empresas, por esnobar. Minha geração põe um jacarezinho no peito aqui e se achava o máximo, entendeu? Essa é uma geração mais desencanada de possuir coisas, sabe? De possuir carro, né? Eles preferem as experiências, né? Tanto que para essa geração, se não tiver carro, mas tiver um patinete ou puder chamar Uber de vez em quando, tá de boas, né? É uma geração também que já nasceu com pai e mãe ausentes do lar, porque pai e mãe estavam trabalhando na maioria dos casos, então já começaram a se virar em creche, né? Eles já passaram parte da vida deles, tendo que resolver os conflitos deles ali com os coleguinhas, e acabaram, talvez por essa ausência, né, tão imediata, tão próxima de pai e mãe, quando isso não descamba para coisas ruins, né, eles acabaram criando uma certa autonomia, né, um senso de liberdade, de tomar decisões, de tomar riscos, né. É por isso que muitos dessa geração Z empreendem, né, criam startups, né, ou seja, ou lidam muito bem com esse universo mais fluido da gig economy, entendeu? Querem ser freelancers, ou não se apegam tão bem, de repente, a ambientes empresariais mais rígidos, porque eles já nasceram com essa liberdade. É uma geração que já não é mais nem homo sapiens, né? É uma geração homo digitalis, né? Internet, conexão, tecnologia é a vida deles. É uma geração que não está tão assim aficionada em adquirir coisas, mas são muito mais ligados em experiências, né? Eles preferem uma viagem incrível, participar de uma super festa, um festival, pular de balão, de helicóptero. Então, para eles as coisas mais valiosas são as experiências. E por fim, atenção RH, atenção empresas,
é a geração mais preocupada com um propósito, né? Se o salário for bom é legal, mas eles querem conjugar esse salário com uma empresa, com um serviço que eles percebam que estão contribuindo, ou então, se a sua empresa tiver uma imagem negativa, de uma empresa poluente, de uma empresa que não é socialmente responsável, pode ser que para muitos membros dessa geração isso seja um empecilho, isso impeçam de dar o melhor de si, porque eles querem sentir que eles estão fazendo parte de algo mais nobre, de algo mais importante. Depois da geração Z, o que vem? Vem a geração Alfa, que são aquelas hoje crianças nascidas a partir de 2010, né? Não vou me aprofundar nessa geração, porque não é objetivo. Aqui é um vídeo para falar um pouco mais das gerações do mercado de trabalho e também porque essa geração está se formando, está se moldando ainda, né? Porque são crianças. Se você quiser ter uma pitadinha do que pode ser a geração Alfa, tem um vídeo que eu gravei com meu filho 2 anos atrás, quando ele tinha 9 anos de idade. Ele é um representante da geração Alfa. Está aqui no meu canal do YouTube, né? O Cássio Lima. Então, se você for sair, você vai achar. Tá legal? E agora a gente vai ver no vídeo que virá a seguir sobre a geração Z, como eles consomem, como eles aprendem, como liderar. Eu espero você nessa próxima sequência de vídeos. E como legítimo tiozão ambicioso da geração X, eu tenho a ambição de ver você inscrito no meu canal, curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando o que você achou, concorda, discorda, de que geração você é. Quero ver seu comentário aqui nesse vídeo, tá legal? Até o próximo vídeo, falando um pouco mais sobre a geração Z.